E hoje nós estamos recebendo a visita do meteorologista Natálio Abrão para falar a respeito um pouquinho desse tempo. Tempo normal para os dias de hoje? Alguma mudança significativa? Muito prazer em recebê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre, Natálio. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos. Prazer em revê-la, Carminha. Prazer é nosso, prazer é meu revê-lo também. Já falei um pouquinho antes, né? Que os assuntos são tão interessantes. E é da sua área, né? Educação. E a gente espera sempre que seja proveitosa essas opiniões. Com relação ao tempo, né, nós estamos com muita dificuldade, principalmente a agricultura. Nós fizemos um prognóstico aqui, falando das dificuldades que poderiam ocorrer, principalmente nos meses de novembro e dezembro. Infelizmente, Marquinhos, nós estamos com uma região altamente produtora de grãos, com 19 dias sem chuva. E numa época crucial. É um período em que há o desenvolvimento da planta. Ela precisa de água no solo, né, para que esse desenvolvimento seja potencializado no desenvolvimento do grão. E com certeza nós já estamos com perdas na produtividade. Soja. A soja, que normalmente em situações boas ela poderia ter 30 grãos por vagem, já caiu para... De que região que você está falando, Natálio? A principal região, que todos nós conhecemos: Dourados, Itaporã, Ponta Porã, Maracaju, Jardim, Bonito. Estão todos entre 12 e 19 dias sem chuva. Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de soja do Exatamente. Brasil, né? Quer dizer, a nossa safra aqui é muito importante para compor a safra do país. Ela é uma das principais commodities do país, né? E ela agrega valores, principalmente no início das atividades comerciais, no início do ano, quando é feita a colheita. E isso está nos preocupando bastante por causa dessa irregularidade. Para você ter uma ideia, o esperado no estado, em média, de 165 milímetros. Estamos com 43, ou seja, abaixo de 35% do esperado. Mas, Natália, estava previsto essa... Nós fizemos uma previsão, ela foi divulgada aqui, que haveria um veranico. Que o veranico é normal, Sérgio, em torno de 5 a 6 dias. Ele permite que haja uma reposição de água no solo e que essas perdas elas sejam muito reduzidas, sejam dentro da normalidade da climatologia de Mato Grosso do Sul. E nós previmos que seria entre 10 e 11 dias, que já era uma situação mais... Normalmente era de uma semana, a previsão era de 10 dias e agora está a 19. Está 19. Quase mais que o triplo. É praticamente uma situação em que o agricultor, em alguns casos, né, ele pode até fazer um replantio. Eu não Mas isso vou aumenta dizer custo, aumenta a tudo. demanda, né? Eu não quero falar como agrônomo, porque não é especificamente a nossa atividade, mas com relação a essas dificuldades, o técnico agrícola, o agrônomo, ele está preocupado. O que nós temos agora, respondendo à pergunta do Marquinhos? Tem previsão de chuva a partir de hoje. As chuvas serão irregulares, mal distribuídas e principalmente pancadas de finais de tarde. Então, que não resolve. Porque são isoladas, né? Nós vamos ter sim uma chuva mais abrangente, que deve atingir todo o estado a partir do domingo e a segunda-feira. Então, serão chuvas bem volumosas, algumas com aquela situação que também preocupa. Muita chuva em pouco tempo, Sérgio. Eu tenho 50, 60 milímetros em 1 hora, 2 horas. Ela pode causar enchentes, inundações, vem acompanhada de raios e trovoadas, porque agora, final de novembro até final de dezembro, é o período com os maiores índices de raios, trovoadas e rajadas de vento. E as pancadas de chuva, elas serão sempre dessa forma. Outra questão também é a questão pecuária, né? Além da agricultura, a pecuária, a gente sabe que os pastos estão secos. Isso, tem que haver renovação. Tem que haver renovação, e isso depende da chuva. Isso. Né? Em regiões onde a criação de gado é bastante forte e depende disso, qual que é a previsão? Tá. E com relação a essa atividade, você sabe que a região oeste, o centro-oeste de Mato Grosso do Sul, é a atividade pecuária que predomina, principalmente na parte mais baixa da bacia do Rio Paraguai. Desde 2009, a região oeste está numa
descendência de volumes de chuva significativa. As médias estão diminuindo. Desde 2009? Desde 2009 nós estamos com os valores entre Corumbá, Miranda, Porto Murtinho, Ladário, com os valores sempre decrescentes. Por que isso? Qual o fenômeno? Nesse ano, mais ainda, normalmente nós temos um fenômeno atuando no Oceano Pacífico. E quando você tem El Niño é o remédio para Mato Grosso do Sul. Ele proporciona boa distribuição de chuva, regularidade. Quando se fala El Niño, então é boa notícia. É sempre boa notícia. Laninha É o terror. Infelizmente, nós estamos saindo de uma fase de neutralidade, nenhum evento nem outro. As temperaturas do Pacífico estão esfriando e esfriando mais, ou seja, evoluindo para Laninha. E principalmente num período, que é o segundo semestre, em que o plantio da safra de verão, ela tem um potencial muito grande aqui no estado. E ela é inimiga de Mato Grosso do Sul. E nós estamos entrando numa fase, isso que é... Então nós podemos ter outra safra de milho prejudicada? De soja também. De soja também, no verão. Então, a preocupação agora, se esse veranico já se concretizou, que nós estávamos prevendo, e nós divulgamos isso aí. Caso esse veranico se concretize, que os agricultores fiquem atentos para o mês de janeiro. Porque com Laninha poderemos ter deficiência hídrica já em outra fase, é a fase de maturação. O grão já está num período em que ele precisa justamente da última etapa de água. E se isso ocorrer, nós poderemos ter sérias dificuldades na commodity. Tá? E isso impacta economicamente para Mato Grosso do Sul, né? Tá. Então, respondendo a pergunta do Sérgio, essa é a questão. As oscilações de El Niño e Laninha, ela vem se repetindo com frequência e o oeste do estado recebe principalmente essas alternâncias de regularidade de chuva. Nós estamos com pouca chuva, principalmente nas nascentes da bacia do Rio Paraguai. Pontes de Lacerda é a nossa referência, ali no oeste de Mato Grosso. O Rio Mamoré, na Bolívia, né, eles estão com os níveis muito baixos, né, e essa chuva já deveria estar em fase crescente, para que nós tenhamos lá em meados já de março, abril, os níveis da bacia do Paraguai já começando a subir. E estamos com 1,61 m abaixo. Então o rio está muito baixo e isso prejudica também a atividade do profissional da pesca, lá na frente. Estamos numa fase que é proibido a pesca, né? Então, isso não nos preocupa muito agora. Mas quando deveria estar com as chuvas regularizadas, elas não estarão. Com relação à pergunta do Marquinho, o que virá para os próximos dias? Nós temos previsão de pancada de chuvas de finais de tarde, hoje, amanhã e na sexta-feira. O final de semana, principalmente o domingo, essas chuvas serão mais intensas, acompanhadas de raios e trovões. Em que regiões? Será um domingo em todo o estado. Todo o estado. Espera-se que ocorra em todas as regiões. Logicamente, a região oeste será menos privilegiada, as chuvas serão mais isoladas. Mas o domingo e a segunda, essas chuvas devem trazer um volume de chuva mais significativo, mas já com certeza que as médias, mais uma vez, não serão atingidas. Ou seja, essa chuva de domingo e de segunda ajuda, mas não resolve com relação à agricultura. Com relação à agricultura, quem plantou um pouquinho mais tarde, né, pode ter esse benefício, porque o desenvolvimento está pequeno, ainda pode fazer com que ele tenha proveito. Porque essas chuvas que virão a partir desse final de semana, e já começando dezembro, já não é mais novembro, ela deveria ter a sua regularidade 15 dias atrás. E estamos realmente com um atraso dessa regularidade em torno de 2 semanas. E o planejamento do agricultor e do pecuarista com relação à renovação de pasto, tem gente que prepara o pasto para que haja boa qualidade lá a partir de março, né, também pode ter esse prejuízo. Então nós não estamos aqui falando terror nem nada, né? Vai haver essas chuvas, claro. A diferença é que esse planejamento estará um pouquinho com um desvio bem mais acentuado e que pode ocorrer uma perda na produtividade, na colheita de fevereiro e março aqui no estado.
Claro, uma notícia que preocupa, mas nós esperamos, né? Porque nós estávamos hoje, inclusive, comentando a respeito do tempo, né? E aí o João Madureira falou, mas a nuvem às vezes muda, e aquilo que a gente espera e vocês fazem projeção, às vezes, para um mês, não é? Então, algumas ocorrências podem acontecer e mudar, mas muda-se aquilo que você falou, por 2, 3 dias apenas. Nós pensávamos aí que há 14, 15 dias atrás nós já teríamos chuvas, e você mesmo chegou aqui e falou na nosso último bate-papo, olha, que nós teremos dificuldades de chuva, e essa chuva começa a chegar agora a partir desse final de semana. Exato, porque essas anomalias, elas são muito prejudiciais. Nós temos regiões com um pouquinho mais de chuva, mas é 1 ou 2 ou 3 municípios. A região que precisaria ter um contexto, né, de pluviometria mais acentuado, que é principalmente o polígono entre Angélica e Viema, Naviraí, Dourados e Ponta Porã, esse polígono que é o foco da produção, né, ela está com essa dificuldade. O outro foco seria a região de Chapadão do Sul, Costa Rica e também ali Camapuã. Essas chuvas elas vão começar agora, mas é esperado que essas chuvas irregulares ocorram realmente a partir de agora. Que está mais ao norte, nós estamos com um evento que se chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. É a umidade da Amazônia, ela está passando sobre Goiás, né, com grande intensidade. Nós já vimos, vocês já tiveram conhecimento, municípios de Goiás ali com enchentes, com inundações, com excesso de chuva. E a região norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul deve acompanhar o recebimento dessa água. Agora, as demais regiões, as anomalias vão continuar. E, por enquanto, nós não temos boas notícias com relação à agricultura. E que se espera, a população também fique atenta, que essas chuvas de domingo e segunda, e também pela manhã de terça, muito cuidado em alguns bairros aqui de Campo Grande. Isso que eu ia te perguntar aqui na capital, como é a projeção também é de muita chuva. Pode ocorrer em alguns bairros uma situação mais séria, com alguns danos, principalmente porque as chuvas, ela hoje, nos últimos anos, desde o início do século, de 2001 para cá, elas ocorrem muito volume em pouco tempo. E isso, temos locais aqui de estrangulamento, que ocorrem danos sérios, principalmente ali na região do Cabaça, região do shopping, em que as pessoas são apanhadas de surpresa e acaba tendo veículos, pessoas e danos materiais muito fortes. Os danos materiais, se for só danos materiais, tudo bem. Se repõe, dura quando... Então nós nos preocupamos muito lá com o final do rio Aianduí, né, adiante ali da Vila Ianhá, naquela faixa de terreno, que frequentemente, quando há chuvas, há acidentes. Natálio Abrão, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, trazendo informações importantes, né, para a nossa agricultura, para a nossa pecuária e para o dia a dia da população. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, que sem esse veículo aqui, as nossas informações não teriam valor nenhum. E que fique a população atenta, sem se preocupar com frio, que agora frio é só em março. Sim. Pode colocar os casacos todos no saco plástico, embalar bonitinho. Exatamente, vá para a piscina, mas com cuidado, vá para os rios, extremo cuidado, porque os rios hoje, nós sempre temos notícias de que... Posso aproveitar, Natálio? Antes da gente encerrar, a questão de raios... Porque Mato Grosso do Sul sofre um dos campeões de raios. A dúvida que fica para a gente mesmo, e quando a gente tem filho, a criançada gosta de ir para a piscina, gosta de jogar bola no campo, vai ficar de férias. E qual é o perigo? Por exemplo, o tempo está nublado, ainda não tem indicação de que vai ter raio e tudo mais. Mas a gente sabe, por exemplo, em casos de praias... né? O tempo estava nublado e, de repente, caiu uma descarga elétrica e matou gente. Qual é o comportamento que a gente deve ter? O tempo nublou, o que deve ser feito sem entrar em pânico, mas agir de maneira correta, Natálio? Você sabe qual é o mês recordista de raios? Não tenho ideia. Do meio de novembro até o fim de dezembro.
Dezembro é o mês em que ocorre mais raios do ano. Todos os meses temos. Mas dezembro é o campeão. É o campeão. E também dezembro é o campeão de mortes por raios. Então, o fato de ter altas temperaturas, presença de umidade, esses dois componentes são os fatores que formam as nuvens que você chama de carregadas, né? E toda nuvem com o potencial, aquela que escurece, né, ela vai se desenvolvendo devagarzinho a partir das 11 da manhã e vai até 2, 3 horas. Essas nuvens são as únicas nuvens que provocam trovoadas e raios. Então, se você escuta o trovão, agradeça, porque você está vivo. Porque normalmente, quando ela provoca um trovão, ela vem acompanhada de raios. E é instantâneo. Então, este período, a frequência de raios é intensa. E alguns cuidados mínimos têm que ser tomados. Quais são? Primeiro, dentro de casa. É o melhor local para se proteger. Logicamente, não use aparelhos celulares, aparelhos principalmente fixos. Alguns equipamentos precisam ser desligados, porque nem todas as casas têm as suas proteções completas, né? Tem os disjuntores, os clampers, protetores de surtos, outras não têm. Mas os cuidados principalmente são esses. Eu preciso cobrir meu espelho. Isso não existe, isso é mito, sabe? O cuidado primeiro é dentro do carro, de casa. Segundo, dentro de carros, desde que não sejam conversível. Ele tem que ser fechado. Mas é o pneu que protege. Não, é a blindagem. Todo o envolvimento metálico do carro, ele cria uma proteção. Nunca fique debaixo de árvores, por menor que seja. A árvore é o principal indutor em campo da descarga elétrica. Se você estiver perto ou embaixo de uma árvore, o raio cai na árvore, sai da árvore e vai para você. Campo de futebol. Tá lá, o pessoal jogando bola, começou a escurecer, mas o jogo tá bom e tal, tá no final do jogo, vamos permanecer aqui. Qual o risco? 100% de risco de levar uma descarga elétrica. 100%. Por quê? Se o time estiver perdendo, ainda... Aí você já arruma a desculpa, né? Vamos encerrar, que raio aqui não. Por que isso? Porque todo ponto vertical, ele se torna como se fosse um para-raio. Então, o primeiro sintoma de trovões é porque vem raios. Não tem para onde ir, agache-se. Aquela posição fetal. Quanto mais agachado, você cria um envoltório que não fique pontas. Se você está em pé, você está induzindo ali que eu vou. Porque o raio ele tem duas cargas, né? Uma que sai da terra e outra que vem da nuvem. E toda a parte pontiaguda, você é uma delas, árvore também, cercas, né? Cercas metálicas. Vaca atrai raios. A vaca, ela atrai mais um raio do que uma árvore. Por causa do chifre? Infelizmente, a estrutura física das quatro patas, né, os pés desse animal, ele cria uma condição que favorece o raio, que se ele cair numa cerca, ele vai na direção da cerca. Se tiver uma vaca próxima, ele desvia da cerca, vai para a vaca e volta para a cerca. Então tem que ficar longe desse tipo de animal também. Então, proteção principalmente. Criançada na piscina, tá lá, calor, tá de férias, você não controla a meninada, tá na piscina, tá na beira do rio, tá na lagoa, tá aproveitando. Fora d'água imediatamente antes dos raios. Então, nublou o tempo, a gente tem que ser chato mesmo. Falar, vamos sair, meninada. Sair. Não é seguro. Não quero. Não, pode sair. Vamos ser tia chata, mãe chata, avó chata. O ar é péssimo condutor de calor, mas a água é um excelente condutor de calor. Se você está, por exemplo, está caindo um raio, você vai brincar na enxurrada, você está descalço. Se cair um raio a 50 quilômetros de distância na mesma água, ela vai levar a corrente elétrica para a pessoa. No chuveiro não tem problema, né? Com chuva, se houver descarga e você está em pé, você é o indutor. Mas no chuveiro, com a proteção... Não, no chuveiro, recomenda-se não ligar o chuveiro. Tá? Porque não tem estudos conclusivos de que o chuveiro por si só provoca. Qual que é a eficácia dos para-raios numa cidade? A gente está cercado de para-raios, né? Qual é o raio de proteção dele para preferencialmente dentro do que nós chamamos de cone de proteção. Então, se você tem um para-raio, o mais próximo dele, ele vai criar um cone, que é um círculo, né, que vai te proteger.
O ideal seria que todas as casas tivessem barra de aterramento, uma ligada à outra. Mas não existe isso. Eu faço a minha barra de aterramento, a outra casa faz, então mas há uma não se separação. conecta uma a outra. Se tivesse conectado todas, a cidade inteira estaria protegida. Tá? Porque um raio que caísse numa, ele iria imediatamente para o isolamento. Mas como isso não é possível, o que se faz? Os para-raios têm a sua área de proteção. Algumas são proporcionais. A cada 1 metro você tem 2 de proteção embaixo. Qual que é o equipamento mais frágil, assim, que mais queima com queda de raio dentro de uma casa? Dentro de uma casa são os transformadores acompanhados dos componentes. Eu tenho uma geladeira com transformador. Eu tenho um no-break com um transformador. Queima-se o transformador, entra em atividade o no-break. Então, normalmente, aqueles que são os primeiros que interferem na sequência da corrente. Então, em situações como essa, e agora é a época em que isso ocorre, tá? Todo cuidado é pouco. Nós sempre falamos isso e sempre tivemos 1 ou 2 situações fatais. E nós esperamos que esse ano seja 0 aqui em Mato Grosso do Sul. Bem, com essas dicas aí, né, para que você essa aula, né? Essa aula, é verdade, uma verdadeira aula, nós agradecemos mais uma vez, Natália, a sua participação e os esclarecimentos a toda a população do nosso estado. Muito obrigado.